A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje e hoje é o dia. Bem-vi- Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, o Estudo do Espiritismo, onde temos como propósito fazer a reflexão sobre temas de relevância para a nossa vida, utilizando como base as obras da doutrina espírita que nos auxiliam tanto no entendimento destes temas. Hoje, a proposta do nosso estudo é fazer a reflexão sobre um texto que, ou pelo menos uma parte relevante desse texto, que nos foi trazida por Emmanuel no livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Esse texto de Emmanuel chama-se Hoje e Nós. Nós vamos fazer reflexão sobre esse tema, né? E onde Emmanuel nos traz a seguinte reflexão sobre o tempo. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje e hoje é o dia. Eu gostaria de começar esta reflexão e gostaria de também fazer esta reflexão utilizando de algumas questões do Livro dos Espíritos que nos auxiliariam a entender ou a refletir melhor no que é ou no que representa o hoje. Nós sabemos então que o hoje está associado a uma questão de tempo, né? É importante que a gente, como a própria frase nos chama a atenção, aproveitar o tempo. Isso parece-nos óbvio, mas se a gente parar para pensar, qual é o sentido de aproveitar o tempo? Qual é a importância de aproveitar o tempo? Se você tiver a oportunidade de pausar esse vídeo, de dar um tempozinho para refletir, acho que é relevante. Não é uma coisa que nós vamos conseguir responder de antemão ou com uma simples reflexão, mas é uma reflexão que nós temos que carregar por toda a nossa vida, mas é importante que a gente faça esse exercício. Por que você acha importante aproveitar o seu tempo? Bom, fazendo essa reflexão, me veio à mente a seguinte questão. Poxa, para entender essa importância e para saber que é importante aproveitar o tempo, é necessário que eu saiba o propósito da minha vida, o objetivo da minha vida. Sem eu saber onde eu quero chegar, então fica meio difícil de eu dar conscientemente a valorização necessária a um recurso tão valioso que nos é dado por Deus, só Ele pode nos dar, que é o tempo. E é um recurso tão valioso que todos os dias nós temos, então, 24 horas para aproveitarmos desses recursos e fazermos o melhor que pudermos, né? Mas se eu não tenho, então, uma consciência desse objetivo de vida, talvez fique um pouco na intuição ou um pouco de uma maneira não consciente aquela importância que eu preciso dar a esse recurso. E aí eu vou seguindo a minha vida, talvez fazendo o melhor que eu posso, né? Talvez esses conceitos já estejam enraizados dentro de você como sua bagagem espiritual. Então, intuitivamente, você carrega essa responsabilidade, esse compromisso de aproveitar o tempo. Isso é ótimo. Isso é algo que já significa uma conquista espiritual. Mas pode ser que muitos de nós ainda tenha que refletir sobre essa questão para podermos, então, conseguir fazer o melhor uso desse recurso que Deus nos deu. Eu vou utilizar aqui de 5 questões que foram trazidas dentro do Livro dos Espíritos para nos auxiliarmos a construir essa reflexão. A primeira questão que eu quero trazer está lá no capítulo 2 da parte segunda. Esse capítulo chama-se Da Encarnação dos Espíritos e ele traz o seguinte tema: Objetivo da Encarnação. Na questão, então, número 132, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta que eles nos trazem, ela se divide basicamente em 2 objetivos, que estão, obviamente, interligados entre si. A primeira coisa que eles respondem é o seguinte:
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o nosso objetivo é de chegar à perfeição, de nos aproximarmos de Deus, né? Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É uma questão cheia de conceitos importantes e que não pode ser lida simplesmente como um texto. Ela é uma resposta que precisa ser refletida porque ela traz uma série de conceitos base da doutrina espírita, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a resposta que eles colocam na sequência para uns é expiação e para outros missão, e que, para alcançarem a perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. O que isso quer dizer, né? Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Nós precisamos evoluir em todos os aspectos, da inteligência, da moral, de outras coisas que a gente nem tem ainda a consciência ou a capacidade de pensar sobre, né? De acordo com a nossa limitação espiritual, nós trazemos todo esse nosso conhecimento da existência, de onde nós poderíamos alcançar, ou de onde nós poderíamos chegar, como sendo o propósito, o objetivo das nossas melhorias. Então, evoluir moralmente, evoluir espiritualmente, evoluir em inteligência, enfim, são essas as nossas propriedades. Mas, para que eu possa evoluir em moral, para que eu possa evoluir em inteligência e espiritualmente, eu preciso passar por essas provas das existências corporais, né? Eu vou trazer aqui uma outra questão que nos auxilia a entender essa, né? Lá na parte segunda também do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6, da Vida Espírita, o Allan Kardec traz o tema de espíritos errantes. E ele pergunta o seguinte: na erraticidade, o espírito progride? Bom, a gente tem que entender que na erraticidade, ou seja, a erraticidade quer dizer, após a encarnação, né, após a nossa vida no mundo material, nós voltamos à nossa pátria espiritual. Nós, então, voltamos para o nosso mundo de origem, o mundo espiritual. E se ainda nós, então, temos que passar por outras provas, passar por outras encarnações, ou seja, se nós tivermos a necessidade ainda de encarnarmos para nos aperfeiçoarmos, dado que ainda nós não somos espíritos puros, então nós somos espíritos errantes. E nesse estado, na verdade, nesse estágio, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, nós nos consideramos, então, como estando na erraticidade. Essa questão, então, a 230, fala o seguinte: na erraticidade, o espírito progride? Os espíritos nos respondem o seguinte: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Muito relevante a resposta, porque nos auxilia a compreender aquela outra, né? O objetivo da encarnação, onde os espíritos tinham dito: nós ainda precisamos sofrer as vicissitudes da existência corporal para alcançar essa perfeição. Então nós podemos sim evoluir no plano espiritual, mas nós temos que passar pela existência corporal para conseguir enraizar todos esses conceitos como bagagens espirituais, como então conhecimentos, propriedades que o espírito carrega consigo. Como que nós poderíamos, por exemplo, né, entender a dor do outro
sendo que nós não temos conhecimento do que é dor. Pode ser que hoje nós não entendemos, ou na verdade nós não estejamos passando por certas dificuldades. Vou dar um exemplo, uma dificuldade material. Pode ser que hoje, nessa encarnação, eu não esteja passando por uma necessidade material, né? Mas outras pessoas, outros espíritos encarnados nesse mundo passam. E como que eu vou criar uma empatia com outra pessoa, sendo que eu não sei o que essa dor representa? Então, nós temos que lembrar que essas vicissitudes das existências corporais são providas a todos nós, seja numa encarnação ou em outra, ou mesmo em uma mesma encarnação. Nós podemos ter muita coisa e perder tudo, né? Então, a reencarnação, ela surge, mais uma vez, como uma chave para que a gente possa compreender quais são os motivos das vicissitudes e a razão pelas quais essas vicissitudes existem nas nossas vidas. Porque elas nos servem como motivo para chegar à perfeição. Indo além, mais importante ainda é compreender o motivo dessas provações dentro da existência corporal necessárias para a gente chegar à perfeição e que então nos justificam e ajudam a entender o motivo de aproveitarmos o tempo, né? Que é o objetivo da nossa reflexão de hoje, né? Nós temos que chegar à perfeição. Nós então temos o quê? Um recurso disponível que é o tempo, dado a todos de maneira igual. Desculpem. O tempo, portanto, esse recurso inestimável deve ser aproveitado da melhor forma possível. Então, lá naquela questão número 230, né, a existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Essa frase é extremamente relevante porque ela nos diz sobre a necessidade de passar pela existência corporal para colocarmos em prática as ideias que nós adquirimos lá no plano espiritual. Outro motivo para que nós possamos, então, entender ou compreender a necessidade da valorização do tempo. Dado que, se nós encarnamos, né, mas antes disso estávamos lá no plano espiritual e aprendemos, né, fizemos os nossos planos encarnatórios, né, fizemos uma série de promessas e de acordos, e aí nós encarnamos, nós acabamos nos esquecendo desse nosso acordo, né, desse nosso plano, mas que nós nunca estamos sem um suporte espiritual, nós nunca estamos sem a nossa capacidade intuitiva para nos guiar os caminhos, né? Então, esses planos eles acabam surgindo na nossa vida como, né, tendências, como coisas a serem melhoradas, provas que nos são colocadas com o fim de nos fazermos progredir. Por exemplo, nós podemos, se nós avaliarmos a nossa própria existência, nós podemos nos ver com uma série de más tendências, por exemplo, ou com maus comportamentos, com imperfeições espirituais, imperfeições morais, né? E esse é um dos grandes propósitos que nos fazem ou nos trazem a razão de fazer essas reflexões, né? Nós temos que nos melhorar, nós temos que progredir espiritualmente. Mas encontrando essas más tendências em mim, avaliando os meus comportamentos, eu consigo compreender que lá no plano espiritual eu aceitei ou eu quis vir com propósitos de melhorar essas minhas más tendências, esses meus maus comportamentos. E, portanto, né, a existência corporal como sendo um meio que nós temos para melhorar, eu posso, então, ou devo, melhor dizendo, aproveitar das minhas oportunidades, dos meus recursos para conseguir essa progressão, essa evolução, para que eu possa, por exemplo, vencer as minhas más tendências, as minhas más inclinações, os meus maus comportamentos, né? Lembrando que as nossas maiores chagas são todas contrárias à caridade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e por isso que dentro da doutrina espírita é sempre colocado, é sempre trazido que fora da caridade não há salvação. A caridade nos ensina muito a sermos menos orgulhosos, a ser menos egoístas, a sermos menos vaidosos. Mas é necessário que essa fé, que
essa, essa frase ou esse conhecimento seja também baseado em obras, né? Bom, interessante, portanto, essa questão da erraticidade, porque mostra para nós que é necessária a existência corporal, né? E que nos ajuda a justificar aquela primeira pergunta que trata do objetivo da encarnação, né? Outra questão que nós poderíamos, só abrindo um parênteses aqui, mais ou menos, né? Já que nós estamos fazendo um estudo, outra questão que poderia surgir na mente de alguns, e que também é uma questão muito inteligente, e que foi trazida por Allan Kardec, é o seguinte. Lá no capítulo 7, da volta do mundo, aliás, da volta do espírito à vida corporal, tem lá um tema que se chama Prelúdio da Volta. Muitos espíritos eles podem entender o quão trabalhoso pode ser o retorno à vida corporal. Se alguém tiver curiosidade, basta ler, por exemplo, o primeiro capítulo ali do livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, que trata justamente da encarnação do espírito Alcione, que renuncia toda a condição de evolução que ela já conquistou para voltar ao mundo corporal e auxiliar um espírito simpático a ela a evoluir, né? Também lá no outro livro, Ave Cristo, nós temos uma condição similar. São livros ótimos para nos entenderem a dificuldade que muitos de nós, enquanto espíritos, enfrentamos quando voltamos à vida corporal, né? E esses livros nos ajudam a compreender essa dificuldade que é comum a todos nós, né? Mas que é necessária para que a gente possa progredir. E quando a gente consegue vencer essas barreiras dentro do mundo corporal, nós enraizamos ou agariamos valores, riquezas espirituais enraizadas então dentro do nosso espírito, que nos permitem então viver com maior propriedade desses bens ou do bem que nós podemos fazer aos outros. Bom, terminado esse parênteses aqui, né, vamos ler a resposta, aliás, a pergunta número 333, que muitos de nós poderíamos nos fazer enquanto pensando sobre a erraticidade, né? Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito progredir indefinidamente esse estado? Ou seja, voltei para a pátria espiritual, estou numa condição satisfatória, né? Ou não satisfatória, mas uma condição que, para mim, tá ok. Né? É o que a gente colocou aqui como condição mediana. Né? O espírito está ali numa condição que ele não está nem excelentemente bem, digamos assim, mas também não está mal. Ele está bem, está feliz. E ele fala assim, eu não quero mais passar pelas existências corporais, para mim aqui está bom. Vou ficar aqui para o resto da eternidade. Será que isso é possível? E aí os espíritos respondem o seguinte, indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que elevar. Esse o destino de todos. Nós fomos criados, então, para alcançar essa perfeição, para nos aproximarmos de Deus. E aqui os espíritos nos colocam que é fato que nós vamos sentir a necessidade de progredir. Né? Nós temos que chegar à perfeição. É uma necessidade que nós temos. É inevitável. Então, a evolução, nesse caso, ela se torna um bem irrevogável. Todos nós temos que progredir, indistintamente. Essa é o nosso objetivo. Bom, todas essas reflexões nos auxiliam a compreender aquela primeira questão. A gente ainda não terminou ela, não. Né? Então, nós estamos falando aí das vicissitudes da existência corporal que são necessárias para que nós cheguemos à perfeição. Isso foi trazido lá pelos Espíritos como sendo o primeiro objetivo da nossa encarnação. Mas, agora voltando a essa questão do objetivo da encarnação, os Espíritos
complementam aquela resposta. Eles falam o seguinte: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Extremamente relevante, e eu não vou utilizar das minhas palavras para complementar esse raciocínio. Eu vou utilizar das próprias palavras de Allan Kardec para embasar esse raciocínio. Ele coloca bem na sequência desta resposta. Ele diz o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Acho que Allan Kardec, com toda a sua propriedade, consegue resumir tudo que nós poderíamos trazer com vários e vários minutos de fala em um único parágrafo. Ele é extremamente sábio nas palavras que ele coloca. Então, ele nos traz então aqui a ideia, ou a justificativa, de que Deus, na sua infinita sabedoria, ele coloca, ou ele encontra um meio em que tudo se encadeia, porque a fim de nos fazermos chegar à perfeição e nos colocarmos em condições de fazer as obras que nos competem na obra da criação, nós então auxiliamos a nós mesmos, nós auxiliamos a obra geral e nos adiantamos e fazemos a nossa parte, ou a parte que nos cabe na obra. Lembrando que nessa obra da criação, nós temos que levar em conta que nós evoluímos em conjunto. Nós estamos evoluindo em inteligência também, mas em moral também. Nessa questão moral, é inevitável que nós vejamos no outro um meio de nos aperfeiçoarmos. Seja nos tornando um pouco mais pacientes, mais tolerantes, mais caridosos, menos orgulhosos, mais humildes, menos vaidosos. E a caridade é um meio que nos permite fazer ou alcançar essa melhoria moral. Muito interessante essa questão do objetivo da encarnação dos espíritos, porque nos traz então o fim que nós temos então da nossa encarnação. E aí, talvez essa resposta por si só ainda nos dá a base total e necessária para que a gente possa responder aquela pergunta, Por que a gente deve aproveitar o nosso tempo? Bom, sabemos que o tempo é necessário, na verdade é um recurso que nós temos, e sendo aproveitado, nos vai permitir chegar no fim de maneira mais rápida. Será que é isso? Será que as obras do Espiritismo elas nos trazem esse raciocínio? Trouxe outra questão aqui do Livro dos Espíritos, que é a seguinte. Lá no capítulo 1, também da parte 2ª, esse capítulo 1 chamado Dos Espíritos, tem mais um tema que Allan Kardec nos traz, que é a progressão dos espíritos. E ele tem uma questão muito importante aqui, a número 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Ou seja, será que eu posso, então, chegar no meu objetivo mais rapidamente? Os espíritos respondem o seguinte: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançar e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Muito relevante essa questão, essa resposta, porque ela sim nos traz uma razão justa para aproveitarmos o tempo que nós temos da melhor forma possível, porque nós já sabemos o objetivo, e nós estamos com a nossa encarnação com todos os recursos disponíveis para que a gente chegue lá. Vamos chegar nessa encarnação? Não. Nós podemos chegar mais rapidamente. Mas precisamos de muitas e muitas encarnações ainda para
eliminarmos as nossas mazelas, as nossas imperfeições e também para que a gente possa adquirir outras qualidades morais e intelectuais. A evolução espiritual é infinita, já que Deus, na sua infinita inteligência e sabedoria, né, nos permite nos aproximarmos dele. Então, aqui ele coloca nessa resposta, né, que nós podemos alcançar mais ou menos rápido, conforme o nosso desejo. E dentro dessa resposta, nós podemos utilizar de outro conceito básico da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Não é isso? Lá na pergunta 122, o Allan Kardec faz, então, e essa é a nossa última pergunta do Livro dos Espíritos, que nos, então, auxiliaram a reflexão do tema de hoje. Essa pergunta diz o seguinte: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Muito, eu falo muito isso, né, mas muito relevante essa questão. Né? Porque a gente não tem o mal dentro de nós. O que nós temos é ignorância, ausência do bem. Né? Olha só, os espíritos respondem o seguinte: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, nessa primeira parte, ele coloca uma questão de livre-arbítrio, uma característica, como na verdade uma possibilidade do espírito, que vai melhorando à medida que ele tem conhecimento de si mesmo, e que não se trata de um determinismo, como muitos podem pensar, né? Que nós encarnamos e aí nós vamos viver uma vida pré-determinada. Não, não se trata disso, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, a possibilidade de escolher um caminho ou outro e que vai nos permitir, então, ter consequências ou resultados diferentes de acordo com as nossas escolhas. Voltando à resposta, os espíritos complementam. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros existiram. Muito interessante essas questões do Livro dos Espíritos, que nos auxiliam, portanto, a enxergar o objetivo da nossa vida, que, obviamente, cabe uma reflexão constante para que a gente possa enxergar esses propósitos, enxergar as nossas limitações, as nossas possibilidades, enxergar todos os recursos que nos foram colocados à disposição para que a gente possa, então, chegar a fazer o melhor uso de todos eles e adiantarmos ainda nessa encarnação. Esse que é o objetivo e que, então, nos faz ter uma ideia da importância da valorização do tempo. É hora da gente fazer o melhor que nós podemos. Por isso, Emmanuel nos diz, né? A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. Para finalizar a nossa reflexão, então, vamos trazer aqui um desafio para que a gente possa sair desse estudo pensando um pouco, refletindo sobre as nossas possibilidades, o que a gente poderia fazer para nos melhorarmos. E eu vou trazer aqui o texto do próprio André Luiz, que está associado a esse tema Hoje Nós, lá do capítulo 1, inclusive, do livro Estude e Viva. O André Luiz denomina esse texto Em Tudo. Vamos ler o que ele traz para a gente e que nós possamos utilizar desse texto como desafio para o nosso dia. Em tudo, o aprendiz do Evangelho encontra ensejo de empregar a orientação da fraternidade pura, escolhendo métodos para estudo, mantendo persistência no serviço em favor do próximo, elegendo a serenidade por norma de cada dia, burilando ideais sadios na ação de interesse geral, aplicando teoria e prática do bem nas tarefas mais simples, anotando por si mesmo a verificação das próprias deficiências, exprimindo gratidão operante, sustentando intenções nobres
constantemente, defendendo a valorização efetiva das qualidades respeitáveis dos companheiros que o cercam, apresentando a doação espontânea de concurso pessoal a benefício dos outros. Portanto, jamais percamos a visão central da meta superior a que nos dirigimos. Com Jesus, estamos empenhados em trabalho ideal de equipe, no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma, no culto do amor vivo e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Um convite à obra, né? Muito bacana esse texto do André Luiz, que nós possamos então utilizá-lo como, né, um motivo de uma reflexão ainda maior, né, que nós possamos utilizar dessas instruções que ele nos traz para, né, utilizarmos no nosso dia a dia, para praticar no nosso dia a dia. É isso? E a gente possa então pegar pelo menos uma dessas sugestões que ele nos traz para colocar em prática no nosso dia a dia. A frase que, para finalizar esse texto, esse estudo, e para que fique na nossa mente, para que a gente saia daqui lembrando do nosso estudo de hoje, é a seguinte: a melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. Muito obrigado, então, meus amigos, por nos acompanhar nesse estudo e até a próxima. Que Jesus nos acompanhe sempre e que nós possamos sempre ter em mente a importância do tempo que nos foi colocado à disposição para fazermos o melhor, para que nós possamos evoluir. Um abraço a todos e até o nosso próximo estudo.